Doutor, me consulta. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Estamos de volta, 14 horas e 36 minutos. Eu tenho o prazer e a honra de receber a nossa médica ginecologista maravilhosa. Ela chegou radiante hoje aqui no estúdio, esbanjando beleza e simpatia, a doutora Fernanda Pelizete. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, doutora, quase não tem tempo pra nada. Eu falei assim, doutora, vamos lá no programa um pouquinho, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que tá muito em alta, doutora, que é o uso do protocolo Mounjaro. E tá uma loucura, porque todo mundo resolveu aderir, tem profissional que não é capacitado que tá fazendo, tem gente fazendo por conta própria, tá uma loucura, né? E aí a gente resolveu trazer esse tema, abordar esse tema, porque é um protocolo que você utiliza lá no seu consultório também, ajuda muitas pacientes, tanto homens quanto mulheres, né? Então eu já começo a perguntando para a senhora como é que funciona esse protocolo para quem realmente quer perder peso com qualidade, com saúde e bem-estar. Sim. Hélio, o Mounjaro, ele é um medicamento, assim, revolucionário, né? A perda de peso com o Mounjaro, ele é semelhante à cirurgia bariátrica, né? Então, os pacientes estão perdendo muito peso e o nosso protocolo, ele tem um diferencial, que não é só o Mounjaro, né? Nós colocamos também os injetáveis e a soroterapia. E essa soroterapia, ela ajuda muito o paciente. Por exemplo, um paciente que tem esteatose hepática, que tem gordura no fígado. A gente tem que diminuir essa gordura no fígado. E a grande maioria desses pacientes tem gordura no fígado, né, doutora? Tem. Então, assim, a gente tem que agir. Esses injetáveis, eles vão agir justamente onde o paciente é mais sensível, né? Que um paciente que tem uma gordura no fígado, o metabolismo dele está todo comprometido. Então, entra aí, entendeu? Paciente que tem resistência à insulina, que a grande maioria tem, né? Pacientes obesos têm insulina muito alta. E entra aí também os injetáveis. Então, ajuda muito, né? Nós temos injetáveis para aumentar o metabolismo, para queimar gordura, para melhorar a massa magra. Então, tudo isso faz parte do Mounjaro. Então, essa série de injetáveis que vai auxiliar também, sim, não é só o Mounjaro especificamente, né, doutora? Sim. É essa série também de outros injetáveis que vai auxiliar na perda, né? Sim, sim. Hélio, algumas pessoas se queixam, né, que eles perdem peso e que ficam com a pele flácida, né, aumenta a flacidez. E os injetáveis, eles têm essa ação, entendeu? Sim. Porque você vai perder peso, mas a gente tem que manter a pele bonita, né? E as suplementações, eles vão não vai deixar você ficar tão flácido, né? É por aí que é a ação. Doutora, como é que o Mounjaro ele vai atuar no organismo e por que ele tem mostrado resultados tão eficientes no emagrecimento? Existe uma diferença na qualidade da ação em homens e mulheres, por exemplo? Hélio, eu falo sempre que tratar homens é muito mais fácil que tratar mulheres, né? Então, quando o paciente chega pra gente, se ele chegar lá hoje e falar assim, olha, eu quero fazer o protocolo, e aí a gente vê que realmente tem indicação, a gente faz bioimpedância antes, né? Para ver a quantidade de gordura visceral que ele tem, que é aquela gordura ruim, né? Não é aquela gordura que está aqui do lado de fora do abdômen, é aquela gordura que está lá dentro, entre os órgãos, né? E que causa muitos danos, né? Aumenta o risco da gente ter diabetes e tudo. Então, se a gente vê que esse paciente tem necessidade desse protocolo, a gente começa esse protocolo. O ideal, né? Muitas vezes que a gente tenha os exames desse paciente antes. Mas tem paciente que chega lá e fala assim, pelo amor de Deus, eu tenho que começar esse negócio hoje. Para ontem. Que eu não aguento mais dormir mal, ter qualidade de vida muito ruim. A gente começa e ao longo desse tratamento a gente vai solicitando esses exames e vai fazendo os ajustes. E é uma série de benfeitorias que vai surgindo durante o tratamento, né? Primeiro que você já se empolga quando você já vê uma redução no peso ali na balança. Sim. E aí depois já começa a cair bem aquela roupa, você já se sente melhor também. Sim. Já consegue caminhar sem ficar ofegante, já tem uma boa noite de sono também. É uma série, são inúmeros fatores, né, doutora, que ajudam a melhorar na qualidade de vida da pessoa, né? Porque assim,
Obesidade, não tem jeito, gente. Obesidade é um problema muito grave, não tem jeito, não existe obeso saudável, né? Isso é um mito, essa história de que, não, ele é obeso, mas ele não tem problema nenhum de saúde. Isso é mentira. Não Ele é um gordinho saudável. Não existe gordinho saudável, gente, não. Então, assim, não tem como, né? E os pacientes, eles se empolgam muito, né? Semana passada eu tive uma mulher, os homens, né? A perda de peso deles é mais rápido do que o das mulheres, né? É impressionante. Eu já quero. Mas semana passada eu tive uma mulher que ela perdeu 4,2 kg em uma semana. Nossa, doutora. Então ela chegou numa felicidade tão grande, né? E aí começa aquilo que você falou, né? As roupas servirem. Eu tenho uma paciente que ela me disse assim: doutora, meu marido nunca teve ciúme de mim, agora ele tá com ciúme. Ela diminuiu 7 quilos. Nossa. E agora ele tá com ciúme de mim. Eu digo, não brinca. Agora que ele tá vendo a mulher bonita que ele tem, Né? Meu Deus, em pouquíssimo tempo, né, doutora? Pouco tempo, estão perdendo muito peso. O Monjaro, ele tem sido mais falado entre as mulheres, né, doutora? Mas como é que ele se adapta às necessidades metabólicas dos homens? Você falou que os homens perdem muito mais rápido. Há essa diferença nos protocolos, no tratamento das mulheres e dos homens? Tem aquela questão hormonal também, enfim, é uma série de fatores que influencia, né? Sim, sim. O protocolo em si de emagrecimento não tem diferença, mas é importante, a gente solicita sempre os exames por causa dos hormônios, né? Então, o hormônio baixo, testosterona baixa em homens, dificulta ele perder peso. Quando a gente repõe essa testosterona, a perda é muito mais rápida, né? E as mulheres também, a gente faz também a reposição hormonal. Muito importante também, esqueci de falar, tireoide, né? Tireoide tem que estar funcionando direitinho, ela tem que estar otimizada. Tireoide lenta, o paciente com hipotireoidismo, ele tem mais dificuldade de perder peso. E retém mais também, né? Isso. Doutora, quais são os cuidados que um paciente deve ter antes de iniciar o uso do Monjaro para o emagrecimento? Os cuidados basicamente a história de fazer os exames, né? Hélio, a gente não pode achar que o medicamento vai fazer milagres, né? É um contexto. Essa história de atividade física e alimentação, muitas vezes só isso não é realmente, não consegue fazer com que esse paciente perca um peso sustentável. Então, assim, é você ter consciência de que o medicamento ele vai te ajudar muito, mas você tem que fazer a sua parte. Né? Olha, a gente está recebendo mensagens aqui, doutora. Obrigado a todo mundo que está participando. 991541079. Estamos com a doutora Fernanda Pelizete falando sobre emagrecimento e o uso do protocolo Monjaro. Doutora, o João... Não, o João não. Deixa eu ver aqui. Tá. A Vera, lá do bairro Calungá, ela pergunta assim: em quais circunstâncias, doutora, em quais circunstâncias clínicas o uso do Monjaro para perda de peso em pacientes sem comorbidades é justificado e quais os critérios médicos mais relevantes para essa decisão terapêutica? Olha, o Monjaro, quando a gente pega os exames dos pacientes, Hélio, é muito importante porque eu falo para os pacientes assim, aquele valor de referência que vem nos exames, né, aquilo ali não é um valor que a gente considera da medicina integrativa, né? Eu explico, Olha, os valores de referência, muitas vezes você vai pegar valor de referência, vai estar tudo normal, né? Por exemplo, insulina. O médico tradicional, ele não tem hábito de pedir insulina, né? A gente pede insulina. O valor de referência lá de insulina, por exemplo, é de 4 a 26. E a gente sabe da medicina integrativa, na medicina funcional, a gente sabe que a insulina ela é obesogênica, né? Então, uma insulina alta, o ideal é que ela esteja abaixo de 6. Uma insulina alta, ela dificulta o paciente a emagrecer e ela aumenta o risco do paciente desenvolver diabetes. Então, o que a gente quer, a gente não quer já pegar o paciente diabético e ajudar ele a controlar a glicose, né? A gente quer pegar esse paciente antes disso acontecer. Então, a gente tem os parâmetros. Agir na né? prevenção mesmo, Agir né, na doutora? prevenção, E a obesidade, ela traz muitos riscos. A gente não quer que o paciente tenha risco aumentado de câncer, né? A gente sabe que a obesidade aumenta o risco de 13 tipos de câncer. Então, a gente não quer isso.
né? E o paciente, ele sabe que ele não está bem, e ele chega com a gente, quando a gente faz essa avaliação, né? Essa consulta com ele, e você vê que é um paciente que ronca, é um paciente que acorda muito à noite, é um paciente que tem baixa disposição, é um paciente que não consegue fazer atividade física, é um paciente que não tem ânimo para nada, é um paciente que tem baixa autoestima. Olha, você está se identificando depressão. com tudo isso? Você aí do outro lado, você homem, está se identificando com todos esses fatores que a doutora citou? Você está com sérios problemas, né, doutora? Olha, baixa libido, né? Olha Porque só. a obesidade, ela está relacionado. A testosterona baixa leva ao ganho de peso, a obesidade faz baixar a testosterona, né? Então, assim, todos nós os hormônios estão muito interligados. Então, é importante a gente ter o peso adequado. Isso é fundamental. Né? Hoje em dia, realmente as pessoas parece que acordaram, deu um start, assim, Sim. né? Que realmente saúde em primeiro lugar, né, doutora? Sim. Olha, Patrícia, lá do bairro Aparecida. O uso do Monjaro em mulheres em idade fértil, doutora, requer alguma atenção especial em relação à função reprodutiva? Planejamento gestacional ou impacto na fertilidade a longo prazo? Sim. Olha, a obesidade, ela está relacionada a vários problemas. Por exemplo, síndrome de ovário policístico está muito relacionado à obesidade, né? E a gente sabe que síndrome de ovário policístico é uma das coisas que dificulta muito a fertilidade. A obesidade tem também íntima relação com a endometriose, que também diminui a fertilidade. Então, assim, os pacientes que têm dificuldade para engravidar, uma das coisas que estão acima do peso, uma das recomendações é ela chegar ao peso certo. E eu tenho um caso maravilhoso, tá? Conta pra gente. Eu tenho uma paciente que chegou comigo em março do ano passado, pesando 140 quilos, e o desejo dela era engravidar. E eu falei, olha, eu vou te ajudar a engravidar, mas não agora. Primeiro a gente vai emagrecer. De março a outubro, ela diminuiu 45 quilos. Meu Ficou Deus todo do mundo céu. assim, impressionado, porque é outra pessoa. Quando ela chegou em dezembro, eu disse, em janeiro eu te ajudo a engravidar. Combinado? Aí ela, doutora, não quero mais Apareceu não. grávida. Meu Deus do Aí céu. ela disse, ai doutora, eu não quero mais engravidar não, eu já tenho uma filhinha de 7 anos, não quero mais engravidar, eu quero perder mais 20 quilos. Ela aqui, olha. Aí ela, deixa eu passar Natal e Ano Novo, em janeiro eu volto pra gente continuar o protocolo. Eu disse, tudo bem. Dia 30 de janeiro, ela mandou uma mensagem pra mim, doutora, tô grávida. Tá vendo só? Então, assim, Tudo melhorou na vida dela, né, tudo doutora? melhorou, né? Disposição, e ela conseguiu engravidar sem a gente fazer nada. Foi assim, olha, né? E ela nem regulou queria o mais ciclo. engravidar, porque ela nem ficou tão queria. bonitona Ficou tão que ela falou, linda. ai, não quero mais também, eu quero ficar nesse corpo aqui, Né? né? Agora, Ai, que delícia. a contraindicação que a gente tem do Monjaro, no caso, né, são pacientes que estão grávidas ou pacientes que estão amamentando. Nesse caso, a gente não usa. Doutora, existe riscos hormonais ou impactos específicos para mulheres nessa idade fértil, por exemplo, utilizando o Monjaro? Não. Não é recomendado? Não Não tem, existe? Não existe Ai, contraindicações, perfeito. tá? Na sua experiência, quais maiores benefícios que os seus pacientes relatam ao utilizar o Monjaro, além da perda de peso? A gente viu esse caso maravilhoso aí, Sim. né? É a conquista da autoestima, né? Das melhores, como que a gente fala? Do bem-estar geral, né? O paciente consegue se exercitar, menina, é maravilhoso. Disposição é outra. Disposição, né? Então é tudo muito melhor. O Joaquim, lá do Tancredo Neves, existe algum estudo, doutora Fernanda, ou proposta em andamento do Brasil visando a incorporação do Monjaro em políticas públicas? Nossa, que pergunta técnica, Joaquim. Enfrentando a obesidade severa, especialmente no contexto do SUS. Tem sim. Tem? Eles já estão estudando para incorporar, né? Ao SUS. Vamos ver, né? Como é que fica. Eu queria falar uma coisa muito importante, Conta pra Eli. gente. Os pacientes, a gente sabe que em junho, o Monjaro vai chegar para comercialização nas farmácias, mas ainda não tem todo o Monjaro que é comercializado, porque a gente sabe que tem muitas pessoas vendendo esse Monjaro. Esse Monjaro, ele entra no Brasil de forma ilegal. Ele é contrabandeado.
O monjaro, ele deve ser conservado em temperatura, em refrigeração, tá? Fora da refrigeração, ele perde o efeito. E não serve de nada, né? Não serve. E o que as pessoas estão fazendo? Eu tenho uma paciente, que agora ela é minha paciente. Ela chegou para mim e disse que ela chegava na casa da pessoa, ela pagava R$1.000, a pessoa tirava o medicamento na seringa e vinha e aplicava nela. Como assim, gente? Dessa forma. Aí eu, mas é médico? Não. É enfermeiro? Não, é uma pessoa que é um empresário. Faz isso. Então, assim, você não sabe o que você está usando. Não sabe a procedência, não sabe como foi armazenado, né? Porque todo dia a Polícia Federal apreende nos aeroportos monjaros chegando ilegalmente na roupa das pessoas, né? Então, para uma viagem internacional, no mínimo que você vai... São 8 horas aquilo ali no teu corpo, né? Já pensou? Então, você está gastando dinheiro, você está colocando a sua vida em risco e muitas vezes, né, você não sabe o que você está usando. Né? E se aquilo ali está fazendo algum efeito. Então, isso é um alerta para as pessoas. Já fica esse alerta. Doutora, passou rapidinho, olha. Já muito acabou? obrigado, já acabou o nosso tempo. Quero lhe agradecer e quero que você faça um convite para as mulheres e os homens que estão querendo fazer o protocolo Monjaro de uma forma correta, eficaz e segura, né? Com um médico capacitado e especializado nesse tratamento, que é a senhora, no caso. Eu queria deixar o convite que vocês, quem não me segue, né, me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, doutora Fernanda Pelizete. E lá eu falo muito, falo do emagrecimento, eu falo da qualidade de vida, eu falo da como a medicina integrativa ajuda as pessoas a melhorarem, né, a sua vida, né? Então me sigam e eu estou sempre lá respondendo as perguntas, entrem lá no meu Instagram. Será um prazer atendê-los. Doutora, é super ativa nas redes sociais, responde pessoalmente cada paciente dela. Então já fica o convite, tá? Seguir @doutora Fernanda Pelizete. Já vai aparecer lá, tá bom? E aí, olha, quero aproveitar, quero me despedir também. Doutora, volte outras vezes, por favor. Voltarei. Né? Sei que seu tempo é muito corrido, mas sempre quando puder, por favor, volte. Que a gente é muito carente da sua informação aqui no programa.